Olá, me chamo Thiago Barbosa, sou conhecido mais carinhosamente por amigos mais próximos como Thiago Long, sou autor da trilogia O Guardião do Tempo. E agora, com muita honra, estarei respondendo algumas perguntas da revista Sunshine. Olá, Thiago, tudo bem? Olá. O que te inspirou a escrever O Guardião do Tempo, Os Portais? Bom, foram muitas coisas que me inspiraram, na verdade. É difícil começar por onde, né? Mas para ser mais sucinto, foi a minha própria história de vida. Os próprios desafios, acredito que para quase todos os autores de ficção, mais especificamente de ficção, se inspirar na própria história, né? Que a minha história é a história de muitas pessoas, incluindo de cada personagem que está incluso na obra. Não só nos portais, mas nos volumes seguintes também. E qual a maior lição que a escrita já te ensinou sobre você mesmo? Bom, aí vamos ter que voltar lá atrás, vamos rebobinar. Bom, sobre mim, já respondendo diretamente, porque a escrita me ensina, na verdade, não só ensinou a cada dia, e acredito que vai ensinar muito ainda. É que à medida que eu estudo, que eu leio, e que eu crio, inclusive, algumas histórias, eu descubro sobre mim que eu não sei absolutamente nada, que eu tenho mais a aprender do que a ensinar. E é muito assim, é até um pouco contraditório dizer, né, que geralmente as pessoas pensam que se você escreve, você é professor, você mais ensina, mas não. Para mim, e acredito também que para a maioria dos profissionais que trabalham com o magistério, que trabalham com a escrita de uma forma geral, é dessa forma que funciona. Então, para mim, à medida que eu ensino, parece que quanto mais eu ensino, ou quanto mais eu escrevo, através das palavras, elas me mostram que eu tenho muito a aprender. É isso, a maior lição é essa, que eu não sei absolutamente nada. Quais são seus projetos literários? Podemos esperar algo em breve? Ah, com certeza. Tem um que inclusive já está em andamento, que é um spin-off da própria trilogia O Guardião do Tempo, dentro deste universo. Bom, não vou dar spoiler, é um spin-off assim que, após a leitura, quem já vê o título desse spin-off já vai identificar do que se trata. Qual é o papel da crítica na sua trajetória como o escritor? Você lê todas as resenhas do seu livro? Leio sim. De cada pessoa pode ter certeza que eu leio. Eu posso não responder a todos que me mandam mensagens, às vezes até sugestões, críticas, positivas e negativas. Eu observo absolutamente todas as críticas. E claro, elas contribuem de forma positiva sempre, até as negativas. Eu não vejo com maus olhos, né? Porque é que assim, para um escritor, pelo menos para mim é dessa forma. Eu sou a alma, a minha palavra escrita, ela é meu espírito. Para mim a concepção de alma e espírito ela é diferente. Então, quando eu estou escrevendo, é a minha alma que está escrevendo. As palavras são meu espírito, definem meu espírito ali. Quando vocês estão lendo a minha obra, pode ter certeza que é meu espírito que vocês estão lendo. Cada palavra, tudo ali, eu não modifico absolutamente nada. Inúmeras edições, inúmeras editoras já até deram sugestões. Gostei muito das sugestões, mas, para ser honesto, eu não segui nenhuma dessas sugestões. Mesmo sendo positiva, por causa disso, é minha alma que escreveu e é meu espírito que está ali. Então, assim, isso não é orgulho, não é arrogância. Eu acho que é isso que o escritor ele tem a passar. Né? Então, esse é meu propósito na escrita. Né? Eu quero que vocês façam a leitura. Independente, cada um vai ler de uma forma, vai interpretar de uma forma, cada um tem o tempo de ler. Tem pessoas que demoram dias, outros demoram talvez horas. Eu, por exemplo, quando comecei ainda na infância, a minha vida dentro desse universo da literatura, eu cheguei a ler mais de 1, 2 livros em um dia, né? Porque realmente é um hiperfoco que eu crio quando estou lendo, quando estou escrevendo, que enquanto parece que eu não concluo a obra, enquanto eu não compreendo cada capítulo, cada palavra, cada sentido, cada cenário às vezes descrito no livro, eu não paro de ler, não paro de construir também. O que te motiva a escrever? Bom, a própria vida em si me motiva a escrever, como eu disse. Uma forma de mostrar um pouco do meu espírito é através da escrita.
Não só através das artes, porque eu gosto de muitas coisas, né? Como alguns já sabem, já podem ter observado, sou artista marcial, gosto muito de desenho também, sou bonsaísta. Então, e aquilo, e nada dessas artes me pertence, né? É uma forma de me expressar. Então a motivação que começou lá atrás, quando um tio meu, queria deixar uma homenagem para ele, um forte abraço. Ele é professor de história, aposentado já. Se não fosse por ele, pode ter certeza que não teria o Guardião do Tempo, a própria história. Ele me estimulou a leitura através de um mangá. Olha só, eu não sabia nem ler, tinha 5 anos. Isso me acelerou até no processo de alfabetização. Porque quando eu vi aquele mangá, que era do Dragon Ball clássico, né? O clássico especificamente. Primeiro que eu não sabia o que era mangá. Eu não sabia, reconhecia poucas palavras, eu tinha apenas 5 anos. Então eu acelerei, comecei a perguntar o que era cada letra, já sabia as vogais, não vou ser tão injusto, já consegui identificar todas as vogais, aí as consoantes. Eu precisei aprender até a letra F, apenas para poder deduzir as outras conforme o fonema que cada palavra traz. Eu consegui montar, pelo menos a primeira frase, foi um nome que eu li, que era Akira Toriyama, que era o criador da obra, que eu li como Ashira Toriyama, porque eu não conhecia a letra K. É a única que eu não identifiquei, então eu li Ashira Toriyama. É isso, o Y eu deduzi que seria o I, né? Aí depois perguntei para minha mãe, ela me explicou que era o Y e o K, e era Akira e não Ashira Toriyama, que era o nome que era o autor, no caso, dessa obra, Dragon Ball. E por que eu insisto em dizer sobre Dragon Ball? Não é só um anime, não é só um mangá. Toda a minha trajetória dentro da arte marcial, dentro dos estudos de filosofia e dos princípios orientais, o Dragon Ball, especificamente o clássico, que o Goku ainda é criança, ele é baseado numa grande obra da China, que é a Jornada ao Oeste. É uma das obras que, inclusive, assim, me marcaram, por causa da concepção que está ali. É como se todo aquele universo, aquela ficção ali, o macaco voando na nuvem voadora, ou o rei macaco, como eles chamavam, o Son Goku na pequena nuvem voadora, ele traz muita mensagem de filosofia budista e taoísta, independente do credo, da religião. É os próprios princípios do que significa o desejo, o apego, né? A simplicidade. Goku simplesmente voava na nuvem voadora porque ele era livre de desejo. Não é que o coração era puro. O desenho tenta resumir muito, né? Mas a profundidade da obra é essa, assim como o Rei Macaco. Assim que ele se descobriu como livre de desejo, apenas ao que importa, valores, princípios éticos e morais, ele se tornou tão leve a ponto de caminhar sobre as nuvens. Bom, essa foi minha leitura, minha interpretação dessa obra, em específico o Dragon Ball. E olha só, a gama, a dimensão. Isso me fez entrar na imersão ao universo literário, que foi para os quadrinhos, que foi para próprios livros, inclusive livros que não eram indicados para minha idade, né? Tanto que eu acredito que já vou responder a próxima pergunta, que é sobre os livros que me marcaram. E já vou começar, olha só. O que é uma leitura que talvez o livro ainda não é indicado? Eu ainda era, querendo ou não, ligado a uma religião cristã de minha mãe, né? Não criticando, não critico nenhuma religião, eu vejo o papel importante, inclusive histórico, das religiões. E isso me pegou de jeito, porque eu estava preso, assim, de certa forma, a algumas crenças, a alguns dogmas, que foi o livro O Exorcista. Esse foi um dos livros, não foi um dos primeiros que eu li, mas foi o primeiro livro impactante, que na época ele era tipo 18 anos mais. E eu tinha o quê? Eu tinha apenas 10 anos. Então o livro Exorcista, ele me marcou muito, foi justamente por causa disso, aquele peso do terror, que hoje eu entendo muito assim sobre o terror psicológico, que uma obra, até a adaptação cinematográfica, que foi assim, pra mim, perfeita. Eu só tenho coisas boas a dizer sobre tanto ao livro, quanto ao filme, propriamente dito. Agora, pulando agora para outro gênero, que vários livros, vários gêneros assim me marcaram de certa forma. Só que os que mais ficaram na memória foram esses, além do Exorcista que vou citar agora. Claro, como já citei o Dragon Ball, que ele não pode ser, não é um livro propriamente dito, ele é um mangá, mas pra mim me marca, inclusive até hoje, inclusive quando virou anime, ou anime, como é o correto de se pronunciar. Outro livro, como para a maioria também, que é A Arte da Guerra de Sun Tzu, ou Sun Tzu, como o pessoal conhece,
várias edições, cada uma até com ilustrações, especificamente seria a Arte da Guerra de Sun Tzu e Métodos Militares de Sun Pin, e é claro, e toda a obra de Tolkien, né? Desde o Silmarillion, os Contos da Terra-média, o Senhor dos Anéis, o Hobbit. Nossa, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre essas obras, sobre esse universo de Tolkien, que é desde da construção do próprio universo, a hierarquia, né, dos seres que existem ali, os cenários, eles são lindos. Assim, o filme, as obras cinematográficas ficaram perfeitas, mas como eu vim do universo literário, né, então não tem como eu falar, o filme é maravilhoso, não é comparando, tá? É só para ficar bem claro que, assim, a riqueza que a leitura traz para mim, é isso. E esses livros me marcaram por isso. Ali eu consegui encontrar inspirações, não só dos personagens, da escrita, mas inclusive dos próprios autores, né? Da biografia pessoal de cada autor. Deixe uma mensagem para os seguidores do blog. Bom, como eu disse que eu tenho muito a aprender, a mensagem que eu tenho que dizer é essa: viver é sinônimo de aprendizagem. É isso que eu aprendi, que eu aprendo e que ainda vou aprender. Eu espero que essa seja a mensagem entregue a vocês, que peguem essa mensagem e apliquem na própria vida, não importa se é na escrita, se é no próprio trabalho de vocês, na vocação de cada um, só nunca deixem de executar aquilo que está dentro de vocês, principalmente se for algo bom, positivo para você e para quem está próximo de si. Então a mensagem que eu tenho é essa: viver é sinônimo de aprendizagem, independente de idade. Sempre é jovem demais, talvez, para aprender algumas coisas, mas de uma coisa pode ter certeza, e isso eu nunca vou abrir mão de dizer, que nunca é velho demais para aprender. Isso aí é um tabu. À medida que você vive, que você respira, você aprende, porque a vida é assim, ela está em constante mutação, né? Ou seja, em evolução, independente de credo, independente de linha filosófica que você siga, que você acredita. Então a vida em si é isso, viver é sinônimo de aprendizagem.